Hoje eu queria simplesmente destacar quatro pontos do Evangelho. Fazer uma espécie de Lectio Divina, que é um método antigo, um método dos padres da igreja de ler as Escrituras. Mas nós acabamos assumindo este método e incluindo no método aquilo que seria a exegese, a análise crítica, análise que a gente chama de método histórico crítico. Então a gente vai aplicar um pouquinho este método hoje, não para dar uma aula de Bíblia, mas pelo menos para a gente poder fazer uma hermenêutica um pouco mais atualizada do texto. 4 pontos que a gente queria destacar. Primeiro, recordar que este texto está no capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo João, mas começa no versículo 5. Então tem 4 versículos que não foram lidos e que são fundamentais para a gente entender o contexto. E o primeiro ponto é justamente este. Do versículo 1 ao versículo 4, narra o contexto deste encontro. Diz que Jesus está na Judéia e, estando na Judéia, que como vocês sabem é a capital do judaísmo, Lá está Jerusalém, ele começa a ouvir algumas coisas e ele teme que aquelas conversas possam gerar algum mal-estar que leve a uma revolução lá, talvez no seu ministério antes da hora. Então ele resolve sair da Judéia para ir para Galiléia. E se vocês tivessem um mapa fresco aí na cabeça de vocês não são obrigados a ter, mas eu mais ou menos sou obrigado, porque é o meu ofício, é o que eu faço, Então, sou teólogo, tem que ter alguma coisa, fresca na cabeça. Vocês vão observar que a Judéia está aqui no sul, Samaria está bem no meio, e lá em cima está a Galiléia. E o versículo 4, depois que narra essa história, no versículo 4, o autor sagrado disse assim: e ele tinha que passar por Samaria, que é uma afirmação óbvia, Se eu tenho que ir para Ipatinga, eu tenho obrigatoriamente que passar por Naca ou por Periquito, Quem faz este percurso todo dia precisa falar que vai passar por Naca? Não é necessário. Então, todo mundo sabia que tinha que passar por Samaria. Por que aquela informação está ali? Primeira lição de hoje: todos vocês desconfiem quando houver um versículo aparentemente desnecessário ou óbvio demais no texto bíblico. Na Bíblia não tem nada sobrando. Se tem ali uma informação que parece desnecessária, por detrás dessa informação ou deste versículo, nós temos aí talvez uma alegoria, ou nós temos uma metáfora, depende lá do contexto. Neste caso, a gente poderia pensar que nós temos aqui uma metáfora mesmo para dizer, que necessariamente Jesus, não somente pela geografia, mas o seu ministério espiritualmente tinha que passar por Samaria, porque ali haveria de acontecer um encontro que mudaria a história do povo samaritano, ou pelo menos do povo da cidade de Sicar. Assim como Jesus tem que passar por Samaria, porque aquela mulher teria que encontrá-lo, a gente poderia pensar nessa dimensão espiritual do encontro. Nós também temos que passar por este encontro com Jesus, ou Jesus passa obrigatoriamente pela nossa vida, talvez na mesma situação de incômodo que encontra aquela mulher, como nós veremos daqui a pouquinho. Às vezes nós encontramos Jesus passa pela nossa vida e tem que passar pela nossa vida neste momento de deserto. Às vezes é no diagnóstico de um câncer, às vezes é na falta de dinheiro, numa empresa que quebra, numa arrogância que é destronada, sei lá, A gente encontra Jesus com essa passagem obrigatória pela nossa vida em várias situações. Por isso que o versículo 4 que nós não lemos aqui não é só uma ilustração geográfica de falar ele tem que passar por Samaria, porque todo mundo sabia isso, que para ir para Galiléia, da Judéia para Galiléia, se ele quisesse, podia ir pelo mar Mediterrâneo, mas a volta era muito maior, e imagina as condições náuticas daquele tempo para fazer isso, Então ele tem que passar por Samaria. Mas não é só uma ilustração geográfica, Esse ter que passar significa, a gente vai ler daqui a pouquinho na oração eucarística, a oração eucarística de hoje vai dizer que Jesus tinha sede. Qual que era a sede de Jesus? De encontrar aquela mulher. Por isso ele tinha que passar por ali. Segunda coisa que nós falamos seriam 4, segundo ponto importante. Vocês lembram que horas que Jesus encontra essa mulher no poço? Qual que é o horário?
meio-dia, não é isso? Nós temos uma crise hídrica em Valadares, não por falta de água, mas por falta de gestão. Mas ainda, vocês não precisaram ir ao rio buscar água no balde. Espero que não cheguem a isso, né? Falta água uma vez ou outra, espero que vocês não tenham que ir, né? Pois é. Mas no tempo lá que nós passamos por aquela crise hídrica, porque o nosso rio estava contaminado recentemente com o minério, vocês voltaram à experiência de buscar água, né? Um pai ou uma mãe de família que tenha afazeres domésticos, busca água que hora? Meio-dia? Que hora que se busca água? E por que ela vai buscar meio-dia? Além do fator sociológico que eu vou explicar agora, tem um fator espiritual e alegórico também muito bonito. Meio-dia, nós sabemos, é a hora em que nós temos a incidência do Sol no nosso planeta, né? Dependendo da região, e a maior claridade, então, e também o maior calor, né? Então a gente pode pensar esse sol de meio-dia e um encontro com o próprio Cristo, representando a luz de Deus, que ilumina a vida daquela mulher de tal forma que mesmo aquilo que ela gostaria de esconder, ela não consegue. Então é uma imagem mística, né? O sol do meio-dia é uma imagem mística para dizer, né? A luz resplandecente do próprio Deus em Jesus Cristo, que ilumina a vida da samaritana e faz com que ela perceba coisas, né? No mais profundo do seu coração, e que essa percepção, que às vezes ela nem gostaria de ter ou não teria se fosse uma outra luz, né, que a incidir na vida dela, e aquela luz que é Jesus aqui no Evangelho, então tira para fora todo tipo de escuridão que poderia habitar aquela mulher. Então, o primeiro sentido é este. O segundo sentido, pelos textos bíblicos e pela narrativa, é que provavelmente aquela mulher sofresse algum tipo de exclusão. Então ela preferia ir ao meio-dia porque todas as donas de casa já teriam ido buscar água e ela não encontraria ninguém, né? Só que ela não contava que ia encontrar com um judeu na beira do poço lá procurando água. Então tem uma explicação que poderia ser sociológica também, que ela queria evitar mesmo. E o mais interessante disso é que aquela mulher que antes queria evitar suas companheiras, depois do encontro com Jesus, encara uma cidade. Ela volta para Sicar, né? Encara a multidão e fala: eu encontrei um homem que parece que é o Messias. E através do testemunho dela, toda a cidade se converte. Olha que bonito. O encontro verdadeiro com Jesus nos leva a encarar realidades que antes nós não teríamos coragem de encarar. É uma outra imagem mística, né? A mulher que antes fugia, agora ela dá a cara à tapa. Aquele que encontra de verdade com o Evangelho e com Jesus, ele incomoda porque ele dá a cara à tapa, ou seja, ele enfrenta, ele não fica por aí escondendo ou fazendo joguinho, né? A gente fala que o verdadeiro encontro com Jesus é muito perigoso, e é muito perigoso mesmo nesse sentido, né? Porque nós nos tornamos uma peça que incomoda. Muito dificilmente aquele que encontra com Jesus vai agradar a maioria das pessoas. O nosso encontro com Jesus, ele sempre provoca um incômodo. A gente pode até ter pessoas que simpatizam com a gente, mas em algum momento a gente diz uma palavra, a gente tem uma postura que faz as pessoas ficarem incomodadas. E a gente enfrenta isso. Terceiro ponto importante, versículo 17. Nós falamos que eram 4 pontos, já está terminando. É quando Jesus fala: vai buscar o teu marido. E aí a mulher fala: eu não tenho marido. Jesus fala: é verdade, você não tem, porque você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu marido. Uma leitura mais marginal deste texto poderia pensar que Jesus está simplesmente apontando a mulher como adúltera. A gente não tira essa possibilidade do texto bíblico, mas hoje, na exegese avançada, a gente sabe que Jesus não está falando do marido. E para explicar isso, a gente tem que voltar para a origem dos samaritanos, né? Em 2 minutinhos a gente explica isso rapidinho. Quando Salomão entrega o seu reino aos seus filhos, e aí a corrupção toma conta de Israel, Israel é dividido entre o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte fica uma capital, a capital se chama Samaria. E no reino do sul fica outra capital que se chama Jerusalém. Então, 350 anos antes da queda de Jerusalém, o Império Assírio invade o Reino do Norte e eles têm uma política muito interessante.
quando eles invadem um reino, o que eles fazem? Eles tiram parte da elite e traz povos, tribos, né, para habitar a região que eles invadiram. Então, quando Samaria, por isso que os judeus não se dão bem com os samaritanos, é uma briga política antiga, desde o tempo de Salomão, tá? Não é uma briga da época de Jesus, não. Quando eles trazem esses povos para habitar a capital do reino do norte, Samaria, esses povos introduzem 5 deuses pagãos. Daí que vem a ideia do bezerro de ouro. Lembra do bezerro de ouro? E aí ela pergunta, os judeus falam que parece que a gente tem que adorar em Jerusalém, nossos pais que é aqui, onde a gente adora? Então é um evangelho denso, um evangelho cheio de história, né? Cheio de história. Então quando Jesus fala, você tem razão porque vocês tiveram 5 maridos e agora o que você tem não é o seu marido, Jesus não está falando dos maridos físicos que a mulher teve, Jesus está falando dos 5 deuses que eles adoravam. Na verdade é uma crítica aos samaritanos, por isso que ele tinha que passar por Samaria. Olha que bonito, né? Então é uma denúncia. Tem a ver com aqui os 5 maridos são 5 ídolos, os 5 deuses que foram inseridos pelo Império Assírio em Samaria. E por isso mesmo que Jesus vai dizer depois, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. E vai chegar um dia que vocês vão expulsar de novo esses 5 deuses, ou esses 6, 7 deuses que depois foram introduzidos, e vocês vão adorar a Deus em espírito e em verdade. E a última coisa do evangelho, lindo demais, versículo 42, é quando Jesus encontra, a mulher encara o seu povo e apresenta Jesus para o povo, e aí no finalzinho, os conterrâneos dela vai dizer, bom, obrigado por ter nos apresentado Jesus, mas agora eu não acredito mais porque você disse, eu acredito porque eu falei com ele, eu tive com ele. Essa é a missão da igreja. Se eu pudesse, de forma muito atrevida, colocar um problema do cristianismo, eu diria que este problema é a tagarelice evangélica. Para falar de uma forma mais vulgar, perdoe-me, seria a verborreia evangélica. O que significa isso, padre? Explica. Muita gente falando de Deus e pouca gente falando com Deus. A grande lição que o evangelho de hoje nos traz e que a samaritana nos ajuda a fazer é essa passagem. Deixar de falar de Deus para começar a falar com Deus. Deixar de falar de Jesus para começar a falar com Jesus. Até porque você só pode falar de Jesus se você tiver falado antes com Jesus. Senão você vai transmitir a sua doutrina, a sua ideologia. Qual que é o nosso grande problema? O problema do evangelismo dentro e fora da igreja. Tem gente pregando o seu Cristo a partir da sua ideologia, não a partir do texto bíblico ou da dureza do evangelho. A partir das nossas ideologias políticas, sociológicas, filosóficas, sei lá, a que vocês quiserem, né? Por quê? Porque nós estamos tagarelas demais. No dia que nós pudermos falar, olha, agradeço o Padre Sebastião, Papa Leão, agradeço o Dom Félix, agradeço o Bispo X, agradeço o Padre Gilberto, o Padre Sebastião Carmo, o Padre Luiz Márcio, agradeço muito pelas suas pregações, mas agora eu creio não porque vocês me falaram dele, agora eu creio porque eu tive a experiência com ele. Esse é o nosso desejo, esse é o meu desejo, o desejo da igreja, que nós paremos de tagarelar, de falar demais de Deus e comecemos a falar com Deus. E se acaso, se um dia você for falar de Deus, a sua palavra só tem valia, só tem valor se antes você tiver tido a experiência com ele. Então o Evangelho da Samaritana, como nós podemos perceber, é muito rico. Muitas outras coisas, a gente poderia ficar aqui 3 horas só falando deste Evangelho, nós não temos tempo para isso. Esses foram os 4 pontos que me parecem mais importantes, como chave de leitura, chave hermenêutica, para que vocês possam voltar para a casa de vocês pensando, né, sobre este belo encontro entre a samaritana e o Senhor. Né? Deixemos de falar demais de Deus e comecemos a falar com Deus, né, com Jesus, para que nós possamos realmente transmitir uma experiência que seja mística e verdadeira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.